Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Queridos, nós vamos falar nesta manhã sobre o tema Os Passos de Cristo. Falamos sobre a confiança, gera satisfação, mostramos a fidelidade de Deus e agora vamos mostrar como que Jesus evidenciou ou tornou evidente a obra de redenção. Segundo o livro de Filipenses capítulo 2, nós temos aqui no verso 5 essa expressão: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele é Deus, estava no céu como Deus. No livro de João capítulo 1 diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E nada se fez sem ele, tudo foi feito por causa dele. Então, isso para que eu e você e todo aquele que é leitor da palavra de Deus possa realmente encontrar a base de sustentação que Jesus Cristo é Deus e, ao mesmo tempo, o Filho de Deus. É um mistério que na nossa compreensão, na nossa mente, que é tão pequena, ficamos com dificuldade de entender. Mas você não tem que preocupar com isso, tem que preocupar com a razão da revelação. Então a revelação está dizendo assim: antes a si mesmo, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Quer dizer, ele não desejou ser igual a Deus. A Bíblia diz que Satanás, quando é chamado Lúcifer lá no céu, ele desejou ser igual a Deus. Jesus, ele contentou na posição de filho. Olha a diferença de atitude. Ele era filho. O livro de Hebreus diz: quem foi feito como ele? Ninguém. Ele é a essência de Deus, é a revelação de Deus, é a magnitude de Deus, é a glória de Deus. Ele é tudo. E ele não usurpou, não desejou, não ansiou por estar na posição de Deus, mas sujeitou a posição de filho. E esvaziou-se de sua glória no céu, antes assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Observe bem, querido, a forma de servo, tornando-se em tudo semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, foi que ele iniciou o seu ministério. Então vamos lá. Primeira questão é, ele deixou a sua glória, já mostramos a você aqui, nos versos 5 e 6. Muito bem, logo nós temos que ele se tornou homem. Se você for ao livro de Romanos, capítulo 8, verso 3, você vai encontrar esse versículo. Portanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma, pela carne se fez Deus, enviando a seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então, olhe bem, Jesus veio ao mundo para que realmente pudesse trazer, em sua carne, receber os nossos pecados, conforme eu disse ontem no livro de Isaías, capítulo 53. Muito bem, querido. Então, nós estamos agora mostrando que esta transformação do Filho de Deus, que despojou da sua glória e veio ao mundo e tornou-se homem, tinha uma finalidade única: salvar todo aquele que se encontra perdido. Ainda temos que ele se tornou humilde, ele se humilhou, tornou-se humilde. Esta é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Jesus fez isso sem ninguém lhe pedir, sem ninguém lhe orientar. Por livre e espontânea vontade, ele se tornou humilde para satisfazer a exigência da própria lei, que não determinava a obediência a não ser por humildade. Está vendo? Você tem que ser humilde para obedecer a lei. Como ninguém foi, ninguém obedeceu. Resultado, Jesus veio, cumpriu a lei, mostrando sua humildade. Ele veio e mostrou a sua glória, a glória que ele tinha com o Pai antes. Ele mesmo falou isso em palavras, antes que o mundo existisse, mas também revelou a glória do Pai. Quando Filipe lhe fez a pergunta lá em João 14,
Mostra-nos o Pai. Ele falou: Filipe, eu estou convosco há tanto tempo, não tendes me reconhecido como aquele, assim como o Pai é, eu também sou. E toda obra que eu realizei aqui, eu as realizei em nome do Pai, porque é dele que eu recebi toda essa autoridade. É muito lindo estas revelações. O grande problema é que as pessoas complicam tudo, uma coisa tão simples, fácil de entender. É só você entender que toda a relação entre Jesus e Deus é perfeita. Não há quem quer ser melhor ou maior. Eles têm um só objetivo: nos resgatar e nos levar para viver com Ele para sempre. E Jesus então mostrou a glória do Pai e a revelou de maneira grandiosa. Também ele foi obediente, diz a palavra de Deus que ele foi obediente até a morte de cruz. Falamos sobre isso ontem no texto, enquanto ele orava no Getsemane, pedindo, se fosse possível, passar dele o cálice e aceitando a vontade de Deus. Muito bem, a palavra do Senhor ainda nos traz um registro em Romanos 4, verso 25, que é interessante. Eu vou ler para você. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Por que então que Jesus morreu? Porque se ele não morresse, não haveria possibilidade de sermos justificados. Permaneceríamos no pecado morreríamos e no pecado seríamos condenados, porque o pecado nos levaria à condenação eterna. Mas quando Jesus morreu, abriu uma porta de esperança. E esta porta está exatamente na facilidade que Deus deu do homem reconhecer os seus pecados, ir a Jesus e ser justificado através do seu sangue. E a ressurreição de Cristo nos garante a justificação, porque através do seu sangue somos justificados perante Deus. Ainda temos esta palavra de uma forma bem direta para que você possa compreender. Então Jesus deixou a sua glória, se tornou homem, humilhou-se, mostrou a glória do Pai, foi obediente até a morte de cruz, morreu, ressuscitou para nossa justificação, recebeu todo o poder, porque ele próprio diz: todo o poder me é dado no céu e na terra, e logo em seguida foi assunto aos céus e assentou-se à direita do Deus Todo-Poderoso para aguardar um dia em que ele há de retornar. Creia, porque esta é a sua vitória. Se você crê, verá a glória de Deus. Amém? Oremos. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, te agradeço por cada passo mencionado, direcionado na instrução da tua palavra, para entendermos, ó Pai, que este processo está dentro do teu propósito e tem como única finalidade nos resgatar do pecado e nos elevar à tua presença através da justificação em Cristo. E eu te louvo por isso em nome do Senhor Jesus. Amém.